Então, eu vou apresentar bem rapidamente o Alan e o Zé Tepedino, que são os nossos convidados de hoje, a quem eu já quero agradecer por terem topado o nosso convite demais, e também a presença de todos e todos vocês. Então, o Alan Weber é artista visual autodidata, teve seu primeiro contato com a fotografia através do skate. Ele nasceu e foi criado na comunidade das Cinco Bocas, em Cordovil, no Rio de Janeiro, e seu trabalho consiste na relação que tem com seu bairro e a forte presença do tráfico dentro dele. O Alan fala, né, que estar nas ruas sempre foi uma forma de escapismo e que desde que conheceu a fotografia pôde então perceber que também poderia produzir um material visual além das pichações. E então ele passa a construir através de imagens, vídeos e objetos uma vida inteira que a gente não conhece, né? Que tu não conhece, que é o nome do trabalho que a gente vai conhecer um pouco mais hoje. E o Zé Tepedino, que trabalhou nesse livro em conjunto com o Alan como produtor e designer, e também numa espécie de coedição, né, Zé? É artista também, do Rio de Janeiro, e em 2016 se formou em comunicação visual na PUC do Rio. Durante sua formação, esbarrou na arte contemporânea, e desde então a vida e a arte se entrelaçam, dando à luz a constelações, ou a instalações, desenhos, esculturas, filmes e colagens que acontecem através de uma poética formada a partir de reconfigurações da vida cotidiana. Então, esse é uma breve bio assim, dos convidados que a gente tem hoje, mas eu vou pedir para eles se apresentarem melhor, porque eu acho que eles têm muitas histórias para nos contar hoje também desse processo, e logo mais aqui eu já trago algumas imagens do livro para a gente ir conhecendo, mas vou passar a palavra então para o Zé Tepedino e para o Alan, que estão com a gente, para eles contarem como que começou o processo de fotografar as imagens que depois viram parte do livro, e depois a gente então entender como que essas imagens se tornam livro, qual que é o conceito do livro, como que foi para produzir ele, entre várias outras perguntas. E aí vocês estão no mudo, eu vou pedir para vocês ligarem o microfone de vocês e começar a contar para a gente um pouco desse processo. Aí, foi. Começa tudo aí, cara. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, a gente está super lisonjeado aí pelo convite. É um prazer poder dividir um pouco desse processo aí que foi a construção desse impresso, desse trabalho lindo com o Alan. E, enfim, vou começar aqui. Eu acho que você me apresentou super bem. E, enfim, me formei em design gráfico, quer dizer, na verdade, comunicação visual, né? Que é como a PUC aqui do Rio, hoje em dia, ela fala sobre uma aproximação do design que vai muito além do design gráfico, né? Que é realmente toda a parte de comunicação visual. E, assim, lá, assim, eu passei por uma série de aulas, enfim, me aproximei muito dos impressos, de web design, de uma série de esbarrei no design de uma forma geral, assim, mais próximo desse universo gráfico. E tive algumas boas experiências assim com impresso, assim, não foram muitas, mas assim foram suficientes para que a gente tomasse coragem assim e se jogasse numa produção independente, né? Enfim, mas também sou artista, tenho um trabalho em paralelo que me acompanha meu trabalho como designer e é um pouco isso, assim, como a gente, enfim, deu início a esse processo. Falei um pouquinho lá. Então, meu nome é Alan, eu comecei a fotografar depois que eu comecei a andar de skate, né? Eu conheci a fotografia e aí, tipo assim, porque sempre no rolê de skate a gente tinha que fotografar algum amigo ou filmar algum amigo. E aí esse foi o meu primeiro contato com a câmera, assim, tipo, eu nunca tinha tido algum contato antes, assim. E só que aí, tipo assim, aí eu comprei uma câmera na feira da Praça 15 e aí comecei a levar a câmera pro meus rolês, além do rolê de skate, que era pro lugar onde que eu morava, assim. E aí, às vezes, eu ia sair com a galera para pichar muro, e aí levava a câmera, e aí fazia foto da galera. Tipo, na saída de bate-bola, da turma dos meus amigos, tá ligado? Nunca teve alguém fotografando assim, aí só tinha uma imagem de celular.
E eu, pô, vamos fazer com essa câmera para ficar maneiro. Aí ele fazia, assim. Só que eu nunca, eu não imaginava que esse material poderia virar um livro, tá ligado? Tipo, e aí, e aí o Zé, eu nem postava essas fotos, assim, tipo, aí um dia eu mostrei pro Zé, e aí na real, uma vez ele me mostrou uma Zoom, e aí eu fiquei muito pirado na revista, e aí depois eu mostrei minhas fotos para ele, e aí ele falou pra gente fazer um livro e tal. Tipo, foi como aconteceu, assim. Massa. Mas é interessante, assim, o skate, né? Acho que isso é uma experiência legal de comentar, que a gente já tinha principalmente na cena do skate, tem muito uma aproximação com o universo da zine, né? Sim. Assim, e aí, assim, você já tinha tido experiência de fazer sua própria zine? Não. Não, né? Mas assim, era uma parada que era algo que realmente a gente estava, assim, circulava entre os amigos e tudo. Ah, sim, é. A rapaziada do skate fazia muita zine, assim, isso aqui. Eu não imaginava como fazia, mas achava irado, assim, tipo, tinha umas revistas que a gente ganhava, e aí tinha uns impressos também que a gente via na internet, e aí eu achava maneiro, assim. Maneiro. Pensei, então, de eu começar por compartilhar umas fotos, porque eu acho que você está falando sobre isso, é legal a gente ver, e aí você podia contar como que você começou a organizar elas em séries, para depois a gente entender como que várias dessas séries, de momentos diferentes, como você está falando, se encontram dentro de um livro, né? Que é o Existir uma Vida Inteira que Tu Não Conhece. Deixa eu colocar aqui na tela para, principalmente quem não conhece teu trabalho, ter uma ideia, né? Mas então, gente, esse é o site do Alan. E vou passar mais para essa segunda aqui, que eu acho que já tá mais dentro do material que a gente vê do livro depois, né? E aí queria que você falasse também, Alan, como que, para além do skate, né? Porque o universo do skate está bem presente no seu livro, mas a gente tem outros conjuntos de imagens também, né? Que falam sobre outros momentos da vida, assim. Tá dando para ver aí, gente? Sim, Tá. sim. Então, massa. Aí você podia contar para a gente, então, de onde veio, como que você começou a produzir essas outras imagens também? Tá, então, essas imagens dessa série, tipo, eu, tipo, veio a pandemia, aí eu fiquei desempregado, e aí eu fiquei, tipo assim, maluco, tipo assim, meu filho tinha acabado de nascer, tá ligado? Aí eu fiquei desempregado, aí fiquei procurando alguma coisa para fazer, tipo, para trabalhar, e aí, tipo assim, passou várias paradas na minha cabeça, porque tinha várias paradas não estavam funcionando, tava no começo, tava todo mundo com medo, tá ligado? Até Uhum. nas comunidades, assim, tava tudo fechado, era super assim, e aí, tipo, eu tava meio que sem saída, aí eu tava indo na concessionária, eu vi que meus amigos do lanche, eles estavam trabalhando, só eles que estavam trabalhando, e os caras lá da favela, e aí eu, tipo assim, tentei tirar uma moto no meu nome para poder trabalhar, e aí eu não conseguia de jeito nenhum, aí de tanto insistir, tipo, para não fazer parada errada, para não ir para outra vida. Aí eu consegui tirar uma moto assim, porque eu fiquei insistindo muito, desenrolei lá com o vendedor. Aí ele entendeu minha situação assim, abraçou, aí eu consegui pegar a moto. Aí, tipo assim, eu não sou habilitado não, né? Aí eu peguei a conta de um amigo, que hoje em dia ele tem um salão de corte. Aí ele me prestou a conta dele do iFood, e aí eu comecei a rodar na conta dele e caí para a pista. Só que aí eu já fotografava, né? Só que eu não tinha imaginado em fotografar. Eu, tipo assim, eu não tinha imaginado, pô, vou trabalhar disso, vou fotografar isso. Não, tá ligado? Tipo, eu comecei a ir trabalhando, aí eu fui me deparando com várias situações, tá ligado? Com vários bagulhos que estavam acontecendo, até porque era muito diferente, tipo, tu entregar lanche na pandemia e não entregar lanche na pandemia, tipo, os estacionamentos do shopping, tipo, mudaram tudo, assim, eles botaram uma bancada só para receber lanche, tá ligado? Aí chegava lá dentro, moto pra caramba, tipo, muito entregador, geral de máscara, aí vinham os lanches, tipo, os caras de cada cozinha, de cada restaurante,
eles traziam os lanches num carrinho de mercado, nos outros carrinhos, assim, meio que de cozinha mesmo. E eram pilhas de lanche, assim. Aí depois desse dia que me despertou uma parada assim, caraca, eu preciso registrar isso. Na semana seguinte eu já consegui comprar um filme, que eu uso uma câmera analógica, né? Uma point and shoot, para fotografar na rua. E aí eu já levei a câmera, só que eu estava querendo que o aplicativo tocasse para eu voltar para o shopping, lá para baixo. Já ficou um tempão sem tocar. Caraca, preciso ir lá no Shopping Rio Sul, registrar aquilo. Aí não tocou, aí teve um dia que tocou, mas aí eu fui registrando tudo, tipo, desde recolhendo o lanche até entregando, assim. Tipo. E aí eu tinha imaginado também essas fotos dos lanches dentro da bag. Isso era uma parada que já tinha vindo na minha cabeça já, tipo, a fotografia, assim, tipo. E assim, o que é interessante, assim, eu que acompanhei muito, assim, a gente é amigo, nós somos super próximos e desde muito antes, assim, a gente já trabalha junto e faz uma série de coisas juntos. E aí, quando ele de fato vai para, enfim, trabalhar com a entrega de lanches, ele começou a me descrever, assim, as vivências, assim, e coisas, e a gente conversava muito. E é muito incrível assim como o Alan ele faz justamente ele estava num lugar assim muito de muita exposição e enfim, mas pela necessidade estava, sabe, se deparando com isso e sabe é o ganha-pão dele e aí ele justamente ele transita, o Alan é muito maneiro que a gente conversa, ele transita justamente entre vários mundos, sabe, entre a zona sul e a zona norte, a Zona Oeste, e ele consegue ter acesso a situações que são que poucas pessoas conseguem, né? E quando ele já tem esse trabalho que já era documental da vivência dele, quando ele traz, ele falou assim, cara, vou começar a fotografar as entregas de lanche, e aí a gente falou assim, cara, tem que fazer isso, bota energia nisso, e aí é muito mais que ele começou a me descrever uma série de imagens, aquelas principais dos lanches, são os lanches super organizados dentro das. Tá lá. Pô, eu lembro dessa parada, não tinha nem as fotos ainda, né? Ninguém entendia nada, o cara, mano. Aí, pô, ficou maneiro. Era interessante que ele tinha imagem que ele capturou que era muito da vivência dos acontecimentos, coisas inusitadas. Essa foto é lá no Shopping Rio Sul. É lá dentro do estacionamento. Uhum. Tava assim. Pô, era um caos, mano. Era um caos, era uma doideira. E eu acho que é muito bonito, né? Essa coisa, principalmente do título do livro, né? De existir toda uma realidade que a gente não conhece mesmo, assim, mais a próximo, né? Mas é uma grande realidade que está sendo vivenciada não só no Brasil, mas no mundo, né? E ele poder estar ali dentro e estar documentando isso de uma maneira também documental, mais poética, enfim, acho que foi um dos motivadores assim para que o livro fosse feito, né? É porque tipo assim, eu não tenho um trabalho específico assim, tá ligado? Eu tô sempre fazendo algum trabalho, tipo, alguma missão assim, tipo, pô, agora eu tô entregando um lanche, tá ligado? Mas aí, pô, depois eu tô tem dia que eu tô fazendo fila com o Zé, aí tem dia que eu tô descarregando o caminhão, tá ligado? Fazendo mudança. Aí, pô, às vezes os caras do barracão lá do bate-bola me chama para costurar alguma parada, para colar alguma parada. Aí tem os meus projetos independentes também, tá ligado? E aí, às vezes, também, tipo assim, fazendo esses corre também para poder juntar uma grana e poder produzir as paradas que eu gosto também. Só que, ao mesmo tempo, tipo, eu tô lá, tipo, descarregando o caminhão, tipo, eu tô entregando lanche, também eu também tô lá trabalhando, tipo, como entregador e como meu trabalho autoral também. É uma coisa muito legal do que você está falando, é que, assim, é muito comum a gente ouvir de pessoas, né, que estão na fotografia e tudo mais, que a vida delas de fotógrafa e a vida do trabalho são coisas muito diferentes, porque grande parte das pessoas não conseguem viver de fotografia, né? Eu mesma não consigo, não pago minhas contas de outro jeito, né? Mas então a gente separa muito esses universos, mas
no seu trabalho, o que você está falando é que esses universos são muito misturados, assim, né? Você tem projetos para além de fotografar o seu cotidiano de trabalho, né? Mas o cotidiano de trabalho ele está misturado com todas as outras esferas da vida, né? Os amigos, a vida afetiva, o que você pensa sobre o mundo, os bate-bolas que também são seus amigos, mas me corrijam se eu estou falando errado, né? Mas que é uma manifestação cultural do Rio de Janeiro muito forte, assim, né? Eu não sei se acontece só durante o carnaval, gente. Fale um pouquinho só sobre os bate-bolas também, enquanto eu passo aqui, porque eu acho que nem todo mundo conhece, né, como os bate-bolas funcionam, enfim, quando acontece. O que aí eu acho que é uma das imagens que aparecem junto também no seu livro, quando a gente for ver o todo, né? Sim, sim. Cara, então, tipo assim, essa turma aí, o nome dela é Legalize. É a turma do Robinho, lá de Rocha Miranda. Tipo assim, eu tenho contato com bate-bola desde muito novo. Tipo, eu botei meu primeiro bate-bola com 2 anos, assim, sempre tive essa cultura, sempre vesti fantasia. Mas aí teve um tempo que eu fiquei afastado por causa do skate, tava dedicado a isso, tá ligado? E aí parei de sair de bate-bola, de colar com a galera. Mas aí no Mas aí um amigo meu, até o Arthur, ele viu que eu tava fazendo umas fotos, aí falou, pô, mano, cola lá esse carnaval. Foi 2018 ou 2019. Falou, pô, cola lá esse carnaval que a turma vai sair, pô. Vem sair com a gente. Eu falei, pô, mano, não vai dar pra eu sair, não. Mas eu posso colar lá pra fotografar, mano. Tô com um filmezinho aqui ainda. Aí eu colei lá pra fotografar. E aí, tipo assim, pô, tinha muito tempo mesmo que eu não vi o que era aquilo, tá ligado? Aí, que eu bate bola, tipo assim, eu fiquei muito aqui na Zona Sul, eu não via muita turma de bate-bola, assim, a galera não conhece direito. E aí, quando eu fiz essas fotos, mostrei pro Zé, para alguns amigos, todo mundo, pô, que é isso? Que é isso? Pô, não, bate-bola é a fantasia que a rapaziada se veste lá no subúrbio, tá ligado? Tudo carnaval. Aí, esse, por exemplo, é um clove da turma animação, que é da minha turma atual. E aí, esse daí foi ano retrasado. Isso aí foi ano retrasado. E aí, tipo assim, aí tem uns bate-bola de sombrinha, tem uns bate-bola de bexiga, né? Que é o bate-bola de bola. E, cara, isso é uma parada também que na mídia, assim, ela é muito mal vista. Tipo, o bate-bola, a mídia coloca ele como uma parada muito mal vista. Porque, querendo ou não, tem gente que, pô, se veste de bate-bola, tipo, sai para brigar, tá ligado? Tipo, as turmas têm rinchas. Só que isso é uma parada da cultura deles, tá ligado? Tipo, isso é uma parada da nossa cultura. Só que por trás disso, tipo, é tudo muito lindo, assim, tipo, e a galera começa, tipo assim, ano que vem tem carnaval. Tipo, a galera já tá começando a fazer o bate-bola já de agora, e é todo mundo trabalhando no barracão, cada um produzindo algum material, porque, se tu reparar também, ele tem muito, como é que se diz? Tem muitos adereços, tá ligado? E é tudo Sim. feito à mão. Tipo, é tudo feito à mão. Então, tipo assim, precisa de uma equipe, tá ligado? E a galera que faz pô, esses coletes, essas pinturas, elas são pintadas à agulha. Tipo, é muito fino. Tipo, tem muitas camadas de cores, assim. Tipo, dentro do bate-bola, eles escolhem um tema e aí tem todo um enredo. Tipo, o bate-bola, ele é um enredo, tá ligado? Tipo, é uma escola de samba praticamente em uma fantasia só, tá ligado? Tipo, Uhum. e que já é feito já por uma galera já mais nova. Tem os cascudos também, mas aí a galera se amarra, assim, tipo. Pô, é muito maneiro uma saída de bate-bola, tipo, e poder viver isso. Muito foda. Massa, Alan. Uma outra coisa que eu não sabia do que você falou é que essa parte da entrega de lanches, né, que foi feita durante a pandemia, assim. E aí eu fico pensando, como ela foi feita durante a pandemia, né, porque ela poderia ter sido feita em outro momento também, né, mas aquela aglomeração que você fala dentro do shopping é uma coisa realmente da realidade da pandemia.
como ela é muito diferente da maioria dos tipos de imagem que a gente está acostumado a ver sobre a pandemia, né? Pelo menos do meu ponto de vista, assim, as, as visualidades da pandemia, né? Do que circula na minha bolha também, mas do que eu vejo publicar no jornal, é muito ou a realidade dentro do hospital, que realmente é, enfim, estamos numa crise de saúde no Brasil e um crime acontece por dia, digamos assim, né? Mas é também a vista de dentro de casa, de quem tem o privilégio de poder ficar em casa, e você está contando que essa não é a sua realidade, e você documenta ela mesmo assim, né? Mas sai um pouco do lugar, do que eu estou acostumada a ver de imagem do entregador de lanches, assim, né? Em geral, eu já vi, sei lá, fotojornalista do jornal acompanhar o entregador de lanche para falar sobre como tem sido a realidade das pessoas que não conseguem, não podem parar de trabalhar, mas dificilmente a gente vê o ponto de vista do próprio entregador, assim, né? E aqui dá para ver que só podia ser você mesmo fotografando a reincidência, né? Quantas vezes essa caixa se muda e o que você transporta nela, enfim. Então, vou passar aqui mais um pouquinho das outras séries e você pode ir comentando o que você achar interessante de contar também sobre as fotos. Pô, essa série aí foi antes de eu começar a trabalhar nas entregas. Foi bem no início mesmo, porque foi bem no início da quarentena, assim, porque foi bizarro, porque eu, eu tinha acabado de chegar em casa, assim, e aí a rapaziada já estava toda na laje, aí eu falei, caralho, pipa pra caraca no alto, mané. Mó galera soltando pipa, tipo, tudo, a laje tudo lotada de pipa. E não tinha ninguém na rua. Tinha acabado, tipo assim, tinha começado. Aí o que acontece? A pipa, ela é um. Como é que eu falo? A pipa, ela é um. Tipo assim, é um lazer que geralmente existe a temporada de pipa. Tipo, existe um tempo para soltar pipa, que são as férias. É as férias de janeiro, de final de ano, e as férias do meio do ano, que é quando a rapaziada está de férias na escola, as crianças ficam soltando pipa. Só que, tipo assim, na pandemia, tipo, não tava nessa época. Aí, tipo assim, do nada virou época de pipa. Aí tava geral soltando pipa, aí eu comprei uma linha para mim também, comprei a pipa, comecei a soltar pipa, e aí eu vi que, tipo assim, é uma parada que me tocou muito, assim, caralho, mano, tipo, eu nunca vi, mesmo em temporada de pipa, eu nunca tinha visto tanta pipa no alto e tanta gente na laje. Só que o que acontece lá, as lajes, tipo assim, tu consegue pular para a laje dos vizinhos, tu consegue andar a rua toda só andando de laje em laje, tá ligado? E aí a gente se comunicava pelas lajes, trocava, tipo assim, trocava linha, tá ligado? Trocava pipa, às vezes ninguém parava a pipa, tava precisando de pipa, ela pegava. E aí era uma parada que eu vi que estava totalmente diferente de uma época de pipa normal. Aí eu aproveitei que eu estava lá com a câmera também, aí comecei a fazer esses registros, assim, tipo, desses dias de pipa. Aí fiz um vídeo também. Essa aí é uma quarta de skate que eu comecei, teve uma época que eu comecei a construir rampa de skate. Ah, Tara, você que construía, porque eu fiquei curiosa também quando eu vi essas imagens, que elas estão fora do espaço do skate mesmo, né? E, enfim, eu não sou do skate, demorei um tempo algumas para entender o que era, assim. Isso é uma parte que eu construí e aí eu botei ela lá em cima da minha laje, assim, tipo, porque eu acho esse objeto da quarta, quando eu pinto ele de branco, eu faço essas coisas, eu acho que fica uma parada muito sofisticada, assim, me remete a um bagulho muito sofisticado. E aí eu queria colocar ela lá na minha laje, que não é um lugar tão sofisticado, para poder ver, para ter um contraste, assim, tipo. Porque me lembra muitas coisas que eu via na galeria de arte, mas assim, que eu não entendi.
Eita, peraí, acho que... Ah, não, tá. Não, tudo bem, tô ouvindo. Realmente tem uma dimensão escultural, assim, né? E tem essa coisa de deslocar o objeto do lugar que você está acostumado a ver ele e fazer essa relação entre esses dois universos, né? Esse lugar da rua e esse lugar de artista que você se coloca, que as visualidades são um pouco diferentes, né? Então tem esse lugar de troca de referência, assim, né? De provocar, então, ver esses objetos da rua como objetos que poderiam estar na galeria, né? E objetos que você fez também, né? Eu fiquei muito curioso para ver isso lá em cima, assim. Tanto que aquelas partes que estão no estúdio, eu fiz há bastante tempo. E aí fica recente. Então, isso aí foi uma ação do Maxwell lá na Rocinha. Todo final do ano, geralmente a galera da comunidade, a galera descolore o cabelo. Aí o Max faz uma ação lá todo ano, de final do ano, se chama de Exploração Global. E aí, acho que essa é a primeira. E aí eu colhei lá para fotografar, assim, a galera. Eu acho que eu já vi até ele divulgando essa ação no Instagram, assim, lembro de seguir ele. Eu acho que a gente pode começar... Ah, pode falar. Não sei se tem mais alguma série que você... Acontece, Acho que a gente já deu uma boa passada por tudo, né? Acho que a gente pode começar a falar do processo. Eu queria saber, então, quando que vocês pensam em transformar esse material num livro, né? E como que vocês começam a relacionar essas imagens, então, né? Que você tem separado em vários conjuntos de momentos diferentes da sua vida, de temas, e pensar em transformar isso num trabalho só, né? Cara, então, eu tinha todas essas fotos separadas em temas, assim, tipo, era pichação, era bate-bola, aí era pipa, aí eram os amigos do futebol, do samba, disparada. Só que, só que eu não tinha, como eu te disse, eu não tinha imaginado, tipo, de fazer um livro, assim, tipo, eu nem publicava essas fotos. Tipo, eu postava, assim, uma ou outra, mas não publicava, assim, tipo. E aí, como é que foi, tipo, Então, a ideia do livro? então vou contar aqui o meu ponto de vista e, enfim, como isso nasceu. Enfim, eu já vinha acompanhando o trabalho do Alan, assim, não só como amigo, mas também como profissional, assim, do meio. E a gente, enfim, muitas trocas, e sempre quando ele vinha quando ele acabava de sair para fotografar ou fechar alguma série, a gente trocava, conversava, me mostrava. E aí, assim, não só eu, mas como uma série de amigos que estamos próximos, assim, do Alan, a gente via uma potência enorme, assim, sabe, no trabalho dele. Mas a gente, enfim, no meio da pandemia, a gente, enfim, não sabia. Ele também estava um pouco confuso como colocar esse material no mundo. Aí a gente ficava um pouco, pô, ele ficava, pô, será que eu vou postar no Instagram? Eu acho isso muito pouco, não é sobre isso. E aí, enfim, entre eu e alguns amigos, a gente, como o Alan não estava, assim, uma vez a gente estava conversando, e aí, assim, todo mundo falou, cara, como o trabalho do Alan é bom, é interessante, como ele acessa mundos totalmente diferentes. Ele são uma das poucas pessoas que realmente consegue trazer à tona, assim, alguns assuntos com um olhar mais poético, mas ao mesmo tempo documental. E aí, uma vez aqui em casa, com um amigo meu, que é o Brian, inclusive ele enfim, dos Estados Unidos, de Nova York. Ele também estava no Brasil há pouco tempo, tinha começado a ver o trabalho do Alan. E assim, se a gente que é do Brasil, assim, já tinha uma grande surpresa, assim, ver o trabalho dele, o Brian, assim, ele voa, assim, 10 vezes. Ele, assim, realmente ficou fascinado com o trabalho, e ele também é um designer, tem toda uma experiência com impresso, e a gente se juntou e falou assim, cara, ele foi uma das principais pessoas que botou pilha, assim, falou assim, cara, vamos fazer um impresso, sabe, do Alan, vamos, de alguma forma, chancelar esse trabalho dele,
e perpetuar isso, porque a gente acredita muito que o impresso em si, a coisa da fisicalidade do material, ele de alguma forma perpetua, né? E aí ele botou essa primeira pilha e a gente, putz, nesse contexto de pandemia, falou, cara, será que agora é o momento e tal? Não, cara. Ele falou assim, cara, começa a orçar, sabe? Vamos orçar, vamos ver quanto mais ou menos sairia isso. E aí eu sabia que o Alanzinho já estava com várias séries sendo desenvolvidas. E aí o Brian botou primeiro essa pilha e eu fui e levei para o Alan e falei assim, Alan, é isso, vamos juntar tudo isso e vamos fazer um livro. Uma coisa que certamente foi muito importante foi estabelecer um prazo, que talvez possa ser uma chave assim, para pessoas que acham que produzir um livro realmente seja algo muito místico, assim, e que esteja muito distante. A gente falou, cara, a partir do momento que a gente conversou, que a gente falou que a gente vai fazer um livro, a gente estabeleceu, foi um prazo assim de 1 mês e meio, porque o Alanzinho também já estava com esse trabalho aí na parede. Esse era um pouco do processo que ele já vinha fazendo naturalmente com o trabalho dele, que era justamente separar ele dentro das séries, mas poder ver grande dessa forma, assim, eu acho que ajudou, e a gente também já trabalhava dessa forma, ajudava muito ver todo o corpo assim, de trabalho, né? Até para começar a fazer a primeira edição e tal. E aí eu cheguei lá um dia lá no ateliê dele, ele já estava com tudo isso montado, a gente falou, cara, a gente vai fazer, vamos entender mais ou menos quantas páginas a gente precisa para fechar esse livro. E aí a gente foi, sabe, primeiramente, sabe, editando junto, cara, isso é interessante, isso não é, isso, putz. E aí passamos, foi o quê? Umas 2, 3 semanas? 2 semanas, eu acho. Umas 2 semanas, assim, também com prazo um pouco meio em cima, sabe? Porque a gente já tinha estabelecido uma data, a gente tinha se comprometido com isso. E aí até que a gente fez algumas edições, aí começou a se aproximar, sabe, de uma edição final, assim, depois de umas 2 semanas. E aí a gente meio que já intuía que o livro ia ter aproximadamente 200 páginas, 194, assim, alguma coisa em torno disso. E a partir do momento que a gente já tinha mais ou menos esse número, a gente já conseguia minimamente, sabe, correr atrás de alguns orçamentos. E aí, assim, a gente começou a pedir alguns orçamentos, e chegamos num valor, assim, e que era, assim, importante dizer que a gente estabeleceu que o livro seria todo em preto e branco, por alguns motivos, assim. Um deles era que a gente não queria que o livro fosse assim o mais cru possível, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente sabia que o preto e branco trazia um pouco uma certa poética e algum nível de ambiguidade que, conversando, a gente sabia, pareceu ser muito interessante, sabe? Por mais que fosse documental e tratar da realidade, algo que era muito real, a gente sabia que preto e branco ele trazia um certo lirismo que a gente gostava. E além desse ponto, o fato também de preto e branco a gente conseguiria, e esse seria muito mais barato, na verdade, seria quase que um quarto do preço. E para nossa realidade, assim, a gente não ia conseguir bancar alguma coisa que fosse muito além disso. E aí a gente conseguiu estabelecer isso, que era ser preto e branco, para que não houvesse a gente não queria que tivesse muita diagramação. Assim, na verdade, a diagramação seria as imagens estouradas nas páginas, elas grandes e diretas, sabe, diretas ao assunto. E sendo estabelecido que o livro teria mais em torno de 200 páginas e preto e branco, e a gente queria também que ele tivesse um formato que não fosse um livro pequeno, sabe, que ele tivesse uma certa, se ele fosse imponente, sabe, que ele fosse um objeto de mesa que chamasse a atenção, que não seria tímido. Então a gente falou, cara, vamos talvez pensar nesse formato A4 fechado e um A3 aberto. E é isso, assim, sem muito tempo a gente conseguiu estabelecer esses 3 pontos, né, que era mais ou menos, enfim, que seria preto e branco, a quantidade de páginas e essa diagramação que seriam imagens estouradas,
e, e os assuntos e os assuntos se cruzando, né? Porque a gente acha que seria interessante esse embaralhamento das imagens. E a gente tinha estabelecido esses pontos, pedimos um orçamento. O orçamento, na época, não me engano, saiu em torno de R$ 4.000, uma gráfica aqui do Rio. Inclusive, enfim, pessoal, depois que se quiser, enfim, algum tipo de que eu possa dividir com vocês, algumas gráficas que funcionam e tem orçamentos viáveis, assim, depois manda uma mensagem que a gente troca sobre isso. Mas a gente conseguiu estabelecer esses pontos, pediu esse orçamento que saiu em torno de R$ 4.000. E, assim, tínhamos aí pela frente R$ 4.000 para desembolsar para produzir esse livro. E esses R$ 4.000 eram referentes a 200 unidades. E aí, enfim, pensando aqui, a gente juntou 20 amigos que eram muito próximos, que conheciam o trabalho do Alan e que já achavam massa, assim, que já botavam fé e poderiam botar essa grana, sabe? Cada um R$ 200 para que a gente chegasse nesse montante de 4.000 e conseguisse botar esse livro no mundo. E assim a gente fez uma conta muito rápida, assim, que era interessante, que era, beleza, temos 200 livros. Cada pessoa que deu R$ 200, cada um vai ter de contrapartida 2 livros. No final das contas, a gente tem 160 livros para o Alan, sabe, trabalhar e vender e poder divulgar mais o trabalho dele. E assim, a gente se pagava, sabe? Se pagava, todo mundo recebia 2 unidades de livro, ele ainda ia ter uma quantidade para vender. E aí, cara, fechou, sabe? Fechou e aí a gente... aí teve um dia que foi muito importante, assim, porque a gente estava fazendo a coisa meio na garra, sabe? Tipo, vamos embora, juntamos os amigos, juntamos a grana, já temos um caminho aqui quanto projeto gráfico. E aí, assim, a gente tem alguns amigos que são muito experientes, que já têm uma experiência maior, assim, quanto a fotolivros e outros impressos, que um deles é o Lucas Vaz e o outro é o Demian Jacob. Assim, se ninguém não conhece no trabalho, eu acho que é muito válido, assim, conhecer o trabalho desses 2 fotógrafos e artistas que são amigos nossos e que já têm uma estrada, assim, sabe? Então, e aí, para começar a chegar nessa edição final, a gente chamou eles, que eu acho que talvez você possa até dividir, Dani. Eu acho que aquela foto do processo foi o dia no ateliê que a gente Já botei aqui de novo. juntou todo mundo, quer dizer, todo mundo, o Luquinhas e o Demian. E passa a lá. Próxima. Isso aí, E eles têm muito mais uma experiência assim grande, sabe, quanto ao impresso. E aí o Demian foi, cara, que ele chama de musical, ele começou a musicar um pouco a edição das imagens, né? E uma coisa que a gente até tinha conversado, que foi muito bem colocado por você, Dani, anteriormente, que você reparou que existia uma repetição das imagens dos lanches, que ela tinha um período, né? Ela era relativamente constante. Isso foi uma chave que o Demian trouxe, assim. Ele falou assim, cara, a gente, beleza, o livro ele pode ser, sabe, ter um certo embaralhamento das imagens, mas a gente precisa dar um ritmo para isso, sabe? Não só para o olho, mas como para os assuntos. E aí ele falou assim, e aí ele e o Luquinhas falou assim, cara, as fotos dos lanches elas são muito icônicas, né? E elas realmente funcionavam muito bem como para pontuar, sabe? Como se fossem capítulos ou passagens e respiros. E aí o Luquinhas trouxe o input de ver as fotos das pistas de skate, que elas eram mais brancas, que elas tinham mais um branco, né, pontual, que era uma outra forma de ritmo e respiro. E aí, né, esse dia, enfim, realmente contando com a ajuda deles, assim, foi, cara, essencial para que a gente pudesse fechar, sabe, essa edição. E a gente fez isso tudo, né, até então, de uma maneira muito analógica, né, com as imagens impressas e conseguindo ver tudo, todo o livro em sequência. E aí, depois disso, foi realmente trazer para o computador
e ir montando, né, no InDesign todo o arquivo. E, enfim, e aí a gente conseguiu chegar nessa edição final, e aí mandamos rodar. E aí foi um pouco isso, assim, mas isso também porque a gente tinha um prazo, sabe? Que eu acho que talvez isso seja para outras pessoas que trabalham, que estão nesse também início de carreira, com quanto a querer fazer um fotolivro. E como a gente está trabalhando para a gente, né? Foi tipo um projeto que a gente juntou alguns amigos, estabeleceu um prazo e, sabe, botou o bloco na rua. Isso, e o que é interessante trabalhar de maneira colaborativa, assim, que a partir do momento que a gente começa a envolver mais pessoas, assim, por mais que sejam amigos, a gente começa a chamar uma responsabilidade para a gente, sabe? Tipo, a gente se comprometeu com os amigos, sabe? Cada um botou R$ 200, sabe? É uma grana. A gente chamou, sabe, pessoas que eram mais experientes que a gente para poder que a gente finalizasse isso. Enfim, e nessa colaboração dos amigos, a gente não só conseguiu realizar o trabalho, né? Conseguiu fazer esse impresso, mas também conseguiu chamar uma responsa para que a gente se tornasse nossos próprios a nossa própria demanda, sabe? Eu acho que isso é uma dificuldade que eu vejo amigos fotógrafos e artistas quando tem um trabalho mais autoral. Sabe, a gente poderia ter ficado em 10 anos, sabe, na montagem desse livro. Assim, é um projeto que pode ser infinito, assim. Estabelecer um ponto final para isso é muito, sabe, de uma assim, ó, é claro que existe uma maturidade do trabalho, você precisa identificar isso, mas ao mesmo tempo às vezes é um pouco na garra, sabe, de você fala, cara, não, é isso, sabe? A gente precisa botar um ponto final nisso, porque senão a gente pode ficar muito tempo. Enfim, e a gente sabia que existia todo o contexto de pandemia, sabia que esse era um assunto que, sabe, que alguns assuntos desses eram muito fortes agora e tal. E, enfim, e aí botamos prazo e em algumas semanas a gente imprimiu o livro. Enfim, e eu acho que esse é um pouco do processo, assim, não sei se você sentiu falta de alguma coisa. Não, então, foi, tipo assim, foi muito importante ter esse prazo. Tipo, eu em relação com todas as fotos, assim, tipo, até o lance do Zé ter chegado e falar, pô, vamos fazer um livro e tal. Tipo, eu fiquei muito inseguro, assim, tipo, quais imagens, tá ligado? Tipo, o que ter, o que não ter. Então, foi muito importante, tipo assim, ter todo mundo, tipo assim, tipo, ter o Luquinhas, tá ligado? Ter o Demian, ter o Zé, ter a galera que ajudou financeiramente. E só que esse lance do prazo foi muito importante, porque se não tivesse sido isso, você acha que nunca teria saído do lugar, assim, porque eu sempre tive essas fotos antes, tipo, são fotos de, sei lá, de 2015, assim, 2014, cara, até 2020, assim, então, tipo, acho muito importante, assim, ter um prazo, tipo, para poder concluir as paradas. Eu vou aproveitar para fazer uma relação com o que vocês estão falando, acho que com um pouco de todas as conversas que a gente tem tido até então, porque a gente já teve designers, a gente já teve editores, a gente já teve gente falando sobre como relacionar imagens juntas, e eu acho que a produção de vocês, mesmo uma produção independente, né, que às vezes destoa do que a gente costuma pensar daquele livro de capa dura que está na vitrine da livraria como objeto de arte, do lado do print, livro de artista, edição de colecionador, né? Enfim. Eu acho que o processo que vocês estão falando traz uma pluralidade do que é, na verdade, produzir um fotolivro, não tem uma fórmula certa, não tem um contexto específico, né? Mas, ao mesmo tempo, trazem algumas coisas que são comuns a grande parte dos livros que a gente escutou as pessoas contarem aqui, né? Então, vocês tiveram uma equipe coletiva, né, que é o que um dos pesquisadores que a gente ouviu, o Horácio Fernandes, falou. O fotolivro, ele é um trabalho... desculpa, gente, foi o Felipe Abreu no começo. Acho que o fotolivro, ele é um trabalho coletivo, né? Então, vocês fizeram, pelo que vocês estão falando aqui, né, um gesto muito parecido com o que está acontecendo com a maratona de edição, que é juntar várias pessoas para lerem os trabalhos juntos e falarem, nossa, como que a gente pode... O que eu leio a partir daqui dessas imagens, né? E criar relação entre elas, para, inclusive, tirar elas do lugar
que você já tinha destinado para elas antes, né? Então, isso é uma coisa legal que você fala, assim, né? Publicar no Instagram não era suficiente. Então, talvez publicar no Instagram, por mais que eu acho que legal, também chega a muita gente, é assim que eu conheço muitos trabalhos, né? Que não viraram livro ou que viraram livro, mas era um lugar talvez um pouco mais esperado, pelo menos para as fotos de skate, para as fotos que são mais do seu cotidiano, assim, né? E aí colocá-las no livro faz com que a gente olhe para elas de outra forma também. Vou trazer alguns dos comentários muito legais que vieram até então. Então, alguém falou, deixa eu ver aqui, a Natasha falou assim, que suas composições lembram, de certa forma, uma fotografia documental modernista, que está muito ligada às sombras, a um recorte específico da forma, né? a entender como essa luz, como a luz, né? Projeta luz e sombras, cria desenhos e formas na imagem. O Hugo falou que a oralidade que você traz para ler seu próprio trabalho é muito sensível, que são coisas que não estão nas escrituras. E aí eu vou aproveitar também para trazer algumas perguntas que surgiram aqui, e dizer que o Lucas, que vocês citaram, está presente, que ele já marcou presença aqui também no chat. O Douglas perguntou se você já tinha exposto essas imagens antes em algum lugar, seja na galeria, ou seja em algum espaço da comunidade ou da rua. E vamos com essa e daqui a pouco eu trago mais perguntas para a gente responder. Cortou na hora que estava falando, cortou. Ele perguntou o quê? Deixa eu perguntar de novo, então. Ele perguntou se você já tinha exposto essas fotos antes em algum lugar, seja numa galeria, num espaço expositivo, como a gente imagina, né? Ou então na própria rua, ou na comunidade, assim. Se você já tinha exposto isso antes de publicar no livro. Não, nunca tinha exposto essas fotos, assim. No máximo, postei as fotos do livro, né, que tá dizendo. Uhum. Todas as fotos que fizeram parte do livro. Eu fiz uns prints, só que eram do... Você passou esse trabalho aí do Pipandemia. Só que essas fotos do Pipandemia, nem todas estão no livro, entendeu? Aí as fotos que eu fiz a print, só tem uma no livro. Mas em relação às outras fotos, assim, eu nunca tinha feito nada com elas assim, tipo. Onde que você diz esses prints do Pipandemia? Esses prints do Pipandemia você expôs em algum lugar? Não. Coloquei no Instagram para vender assim mesmo, tipo. Mas Tava no. Mas foi legal, porque, de certa forma, foi durante a pandemia também, né? O Pipandemia, o sprint. E acho que a gente vendo aqui perto, quando o Alan começou a imprimir, né, fez umas impressões em fine art e tal, e começou a divulgar no Instagram, ele viu que começou a ter uma saída, sabe? Pessoas se interessando muito pelo trabalho, e isso também, sabe, deu um gás a mais para a gente saber que, cara, existia um interesse de um público, enfim, da fotografia, estar consumindo de alguma forma impressos nesse momento, sabe? Que a gente também não está podendo ir em galerias e ver exposições. A gente começou a ver que existia um suporte de uma galera, não só necessariamente do meio, mas uma galera que estava vendo já, de alguma forma, o trabalho do Alan circular no Instagram, que até então era a principal plataforma de divulgação, que estava se interessado para ir além da imagem digital, que estava interessado em comprar um impresso. Então, a gente vendo isso também falou assim, cara, realmente, talvez a gente vai bancar esses 200 livros, mas acho que isso vai rodar, sabe? E aí, esse primeiro momento que o Alan começou a vender os prints e começou a ter uma saída maneira, né? Foi. A gente falou, cara, é algo interessante para a gente estar olhando, sabe? Então, vamos botar nossas fichas e vamos imprimir o livro, porque vai ter gente interessada. Aí a gente então tem duas perguntas também sobre esse processo, antes de eu passar aqui o livro para quem não conheceu ainda poder ver. A Ítala pergunta: como foi o processo de desapego com as imagens, até vocês chegarem nas imagens que realmente entraram no livro, né? Como escolher o que entrou e o que ficou para fora? Cara, foi muito difícil assim, escolher
tipo, o que que ia entrar, o que que não ia entrar, assim, tipo, porra, muito difícil ficar falado. É difícil, Tipo, mas assim, quando esse processo que a gente vem trabalhando, assim, que primeiro é colocar, a gente faz sempre um processo de imprimir todas as imagens bem pequenas, assim, sei lá, enfim, pequeno, de 5, assim desse tamanho, assim, e a gente coloca lá na parede tudo, assim, tudo que a gente até então acha interessante, uma grande exceção, né? E aí, assim, a gente começou a identificar algumas potências assim, no trabalho. Eram imagens que eram mais fortes, algumas outras iam caindo no meio do caminho por uma questão de, às vezes, composição. A gente estava também interessado nas duplas que eram formadas, né, durante o livro. Às vezes, alguma imagem ou outra sobrava, alguns assuntos que eram mais fortes que outros. Assim, acho que isso vai muito. eu pensava muito assim, tipo, qual foto assim, tinha uma composição que eu me identificasse mais, assim, tipo algum ângulo, ou alguma situação que, tipo assim, tinha algum objeto que eu me identificasse bastante e achava assim, pô, isso tem que ter, tá ligado? Tipo, isso eu preciso mostrar. E foi por aí, assim. E aí, como as imagens eram muito pequenas, a gente conseguia estar sempre colocando, tipo, uma do lado da outra, tá ligado? E via o que conversava, tá ligado? Tipo, conseguia ter essa É, mobilidade, assim, para poder escolher, assim. ir formando as duplas, né? Porque quando a gente abre o livro, né, assim, realmente a gente está sempre vendo as imagens em conjunto, né? Então isso era um fator muito importante para também essa edição do livro, né, de uma forma geral. Assim, elas nunca vão ser vistas individualmente. Então a dupla delas, ainda mais por elas serem estouradas na página, era importantíssimo assim para decidir o que que entra, o que que sai. Massa. Tinham muitas fotos também, né? Tipo, porque a câmera que eu usava, ela não tinha como não ter flash. Tipo, e porque, tipo assim, tem uma câmera digital, só que quando todos esses rolês que eu fui, tipo, de pichação, de bate-bola, de entrega, eu só usava ela, porque, tipo, era muito fácil de usar, ela é uma ponta em shooting, tá ligado? Eu só botava o filme, lá, clicava. E aí, tipo assim, tem muitas fotos que tem, às vezes o brilho, o flash reflete muito o flash bate e reflete, assim. Aí, tipo, a gente usou umas imagens também, né? Com isso, assim, à noite. Tipo, Vou aproveitar para fazer duas perguntas, então. Uma é do Thiago Saraiva, que perguntou qual foi até agora o seu maior desafio como artista da periferia? Qual foi o maior desafio que a fotografia te trouxe? E botou muito orgulho do seu trampo de te ouvir, Cordovil presente. Deu para ouvir aí? pô, cara, deu. Pô, tipo assim, meu objetivo como artista é, é levar, é levar o meu trabalho pra lá, tá ligado? Pra galera da periferia, porque, tipo assim, quando eu comecei, eu nunca tive acesso a essas paradas, tá ligado? Foi através do Zé que eu comecei a frequentar a galeria. Eu conheci o Zé, o cara me chamou para me levar para a galeria para se. Cara, eu não entendia absolutamente nada, assim, tipo, eu chegava lá e, tipo, caralho, mano, que isso? Cara, tipo, não entendi. Aí, tipo assim, aí teve uma vez que eu vi um trabalho do Max, do Maxwell Alexandre. E aí eu me identifiquei muito, assim. E aí, atrás dele, eu conheci a noiva, conheci o Edu, conheci o falecido primo da Cruz. E aí foi uma parada que me despertou, assim, porque eu fazia minhas fotos, mas eu não imaginava tipo, que essas minhas fotos poderiam virar um livro bonito, tá ligado? Que minhas fotos poderia, sei lá,
estar dentro de uma exposição de uma galeria de arte. Tipo, eu não imaginava isso. Só que quando eu vi o trabalho dessas pessoas, aí eu me identifiquei muito. Eu falei, caraca, mano. E aí eu trocando ideia com eles, eu falo, não, é isso, tipo, a gente pode estar também, a gente pode fazer também. E aí, tipo assim, eu fiquei com outro pensamento na cabeça, assim, tipo, comecei a produzir muito, tipo. E aí a minha ideia do futuro, assim, pô, tem um ano que eu dei um livro, cheguei na favela, quando eu fiz o livro, eu dei um livro lá pra galera, tá ligado? Tipo, com meus amigos, pra galera que tava na rua, os caras da boca, tá ligado? Tipo, geral ficou muito amarradão, assim, e eu percebi que a galera nunca tinha, tipo assim, foi uma parada muito sofisticada para eles, tipo, eu vi que ao mesmo tempo eles achavam mó doideira, tipo assim, não entendia as paradas assim, e ficava rindo de geral que tava no livro, porque a maioria da galera é lá do bairro, fala, caralho, que fulano, caralho, que ciclano. E aí, e aí tem um lance também que eles falaram ele fala assim, eles vieram criticar, falaram assim, pô, mano, o livro tá bolado, mas sabe qual foi? Tinha que ser colorido, mano. Pô, preto e branco é feião, tá ligado? Aí eu tenho a visão, tipo assim, sabe? É uma parada cultural mesmo. Tipo, e aí, e aí a minha ideia é essa, mano. Tipo, um outro amigo falou que não sabia que poderia existir um livro só de foto, tá ligado? Então, tipo assim como eu tive a oportunidade de poder ter acesso a essas paradas, eu quero poder levar para eles também, entendeu? Tipo, hoje em dia eu aluguei um espaço lá na favela, eu quero fazer uma galeria lá. Tô fazendo uma galeria lá com os amigos. Só que aí já tá meio parado por causa dessa parada de pandemia. Mas assim que melhorar essa parada aí passar, aí a gente vai pegar firme lá, pô, fazer as paradas acontecer lá. Porque eu também sei que o universo que eles vivem também é muito rico, entendeu? Tipo, pô, tem neguinho que, caralho, trabalha na cozinha de tal lugar, tá ligado? Tem neguinho que, mano, descarrega caminhão todo dia, trabalha no trânsito. Pô, imagina se eles pudessem fazer esse tipo de registro, entendeu? Tipo, e aí a minha ideia é poder, sei lá, de qualquer forma, poder mostrar alguma ferramenta, tipo, da mesma forma que eu tive oportunidade. Porque só assim também vai tipo assim, pô, pode, tipo assim, tem muito amigo envolvido no tráfico. Tipo assim, talvez isso pode ajudar ele, entendeu? Atualmente eu fiz um trabalho lá, porque eu trabalhando com o Zé, eu era assistente dele. E aí a gente fazia muito trabalho de moda. E aí, então, eu vi muitas campanhas de moda acontecer. E aí, toda vez que eu voltava para lá, eu via que eu tinha amigos com muito potencial que poderia estar modelando, por exemplo. E aí, esse trabalho eu chamei uma amiga minha, ela está na live, a Natasha, e aí ela super me ajudou para a gente colocar essa parada para frente. Tipo, ela fez os styles, várias paradas, e a gente vestiu os moleque. E, tipo assim, a minha ideia é essa parada depois. Tem todo um contexto, vários códigos, assim, mas a ideia é, tipo assim, ver, tipo assim, mostrar quantas opções que eles têm, sabe? Tipo, para ser modelo, para ser fotógrafo, para ser artista, para fazer qualquer coisa. Massa. Porque eles não, lá dentro Desculpa. eles não têm muita noção, eles não têm muita noção disso, do que eles podem fazer, entendeu? Tinha até alguém que te perguntou, então, como que era a reação das pessoas de se verem no livro. Acho que você já respondeu um pouco. Acho que a gente pode passar o livro para quem não conhece, gente. Como o Zé tinha falado, né? Ele tem mais ou menos esse formato aqui, bem com essa cinta preta, né? E tirando, a gente vem aquela primeira imagem da série de bate-bolas. Vou passar o vídeo aqui para a gente ver melhor as imagens.
Já tem gente perguntando Pô, como faz para comprar. Diga. Essa capa aí, se tu abrir ela assim, abre ela assim, toda assim, ó. Essa aí é a Furacão 2000. Essa aí na saída de bate-bola, eles alugaram a Furacão 2000. Lá atrás, lá em cima, dá para tu ler no meio. Tô vendo aqui. Dá para tu ver o 2000. Massa. Vou passar aqui, então, para a gente ver um pouco, e aí acho que a gente pode seguir comentando sobre o livro, que está esgotado, gente, mas em breve uma reimpressão. Então, inclusive, isso até é importante falar. A gente está aguardando aí chegar mais um número suficiente, 20, 40 pessoas, para que a gente possa produzir um novo livro. Mas estamos chegando lá nesse número. Então, é só mandar mensagem que a gente vai anotar todo mundo e vai já imprimir um novo. E eu acho muito generoso, Zé, que você, como designer, assim, né, compartilhe um pouco dos meios de produção que você tem, sabe? Porque às vezes a gente fica no paradigma, né, de que produzir um livro é uma coisa absolutamente inacessível, que a impressão é muito cara, que o orçamento das gráficas que são impressos, a maioria dos livros que a gente conhece são, assim, um carro, às vezes, né? Então, são valores que não são, assim, por mais que a gente fale de que o livro ele é acessível, de que ele faz circular, depende do livro também. E aí vocês falam que vocês conseguiram produzir um livro com um tempo limitado e um recurso limitado e conseguiram, honestamente, fazer um trabalho gráfico maravilhoso, sim. É lindo de ver, tocar, sabe? Ficou um acabamento incrível, assim. Eu nunca imaginaria que vocês tinham conseguido fazer esse livro custando a unidade, como você falou, né? E acho difícil também que as pessoas se abram dessa forma para compartilhar como que é por trás, né? Assim, acho que vira um comportamento meio mesquinho, assim, do mundo do artista, né? E tudo mais, de não compartilhar, às vezes, quanto custou, como faz, né? Onde que eu imprimi, quem imprime, quem viabiliza, os contatos. E essa possibilidade, né, de trocar contato de gráfica e tudo mais é muito importante, assim, né? Eu mesmo, não sei, enfim, trabalhando na base de dados de livros de fotografia, que é um lugar que eu trabalho, eu tive um repertório maior, assim, de gráficas, tipos de impressão, papéis, mas, em geral, não tinha também muita referência de onde recorrer se eu quisesse fazer uma impressão, né? Quanto que isso custaria. E acho que muita gente que quer publicar o primeiro livro também não sabe, né? E é um livro que, principalmente quem publica um primeiro livro, né, nesse contexto, não consegue, às vezes, chegar numa editora que já tem esse esquema todo montado, que tem um orçamento com uma variação, né, enfim, com uma possibilidade de negociação, às vezes, pequena, né, porque, enfim, tudo custa muito caro, o trabalho de designer custa caro, o trabalho de editor custa caro. Então, parabéns, assim, pelo trabalho que vocês tiveram. E aí eu queria comentar mais algumas coisas, assim, de uma leitura pessoal. Fiquem à vontade para discordar e falar, nossa, você está viajando aí, o que você está falando. Mas, assim, eu acho que é muito legal, quando eu peguei o livro pela primeira vez para ler, esse encadeamento mesmo da vida, sabe, do que é do cotidiano. Então, tem as séries das marmitas que encadeiam meio ritmo, e a gente tem alguns momentos que eu não sei se as pessoas que aparecem no livro são as pessoas que estão recebendo, que para quem você está entregando o lanche, ou se é você que está recebendo, sabe? Tem essa série específica, eu vou deixar passar o livro todo, depois eu comento dessas sequências específicas que eu acho muito interessantes, assim, que eu acho que você tem uma brincadeira também de quem é essa pessoa que entrega e quem é a pessoa que recebe, sabe? Parece que você está tanto no espaço público da rua, né, como no espaço privado de casa, assim. E isso traz uma riqueza da vida que, às vezes, a gente não consegue ver, ainda mais porque, não sei, se eu penso pela primeira vez num trabalho que fala sobre a vida de entregadores de aplicativo, primeiro que dificilmente eu conheço a perspectiva do entregador, muitas vezes de algum fotógrafo que se propõe a acompanhar a vida de alguém que é entregador, né? Ou de um coletivo de pessoas, mas eu dificilmente entro nesse nível de intimidade, assim, né? E aí tem tudo a ver com o que você já tinha falado antes, que é esse entrelaçar, assim, né, da vida íntima com a rua também, né? Com a rua no sentido da rua, do trabalho, né? Mas não só isso, né? Como você falou, tem os bate-bolas, tem a vida do skate, tem tudo mais, assim. Tinha uma série que eu falei, cadê? Deixa eu ver se eu acho. É uma que eu lembro que dentro
dentro da caixa de entrega tem umas fraldas, assim, e eu acho essa série especialmente muito interessante, assim. Cadê? Deixa eu ver. E aí tem o cotidiano do bairro também, né? Parece que a vida, realmente, ela tem... Por mais que eu, sei lá, conheça uma das partes dessa vida, ela é muito mais complexa, né? E muito mais profunda do que eu conheço, né? Então, gente, fazendo aqui uma leitura de imagem bem improvisada, assim, bem pessoal também, né? Mas aí eu vejo essa perspectiva de que você vai entregar algo, né? Tipo, uma fralda de criança, alguma coisa para alguém. Vejo alguém fazendo umas listas, assim, né? E depois vejo essa criança que eu imagino que é a pessoa que vai receber a fralda. Tipo, eu sei que na vida pode ser muito diferente da origem das imagens, assim, mas fica nesse jogo, assim, se é você que entrega uma hora ou se é você que recebe, sabe? Então, essa fralda, tipo assim, era para o meu filho. Essa fralda que está do lado do lanche era para o meu filho. Só que, tipo assim, eu sempre... tipo assim, eu sempre usava a fralda, às vezes, dentro da bag, porque eu trabalho sem habilitação, tá ligado? Eu não sou habilitado, não. Aí, tipo assim, mano, aí eu comecei também já a deixar uma fralda dentro da bag, porque os caras, tipo assim, às vezes vê com muito preconceito, tá ligado? Aí, tipo assim, acha que a gente tá de sacanagem, mas não, tava trabalhando. Aí, o que eu pudesse provar, mano, que eu tava ali na luta para não poder estar na vida errada, tipo, eu fazia, entendeu? Tipo, e aí eu andava com uma fralda dentro da bag. E essas são histórias que eu não, assim, nem tenho como conhecer, não escutando você falar sobre isso. Esse é um dos desejos que a gente queria te convidar para cá também, né, para conhecer um pouco mais da vida inteira que a gente não conhece, que está no livro, né, mas que não dá para alcançar também só com as imagens do que você está falando, né? E tem um jogo de gestos também super bonito. Pode falar. Essa do meu amigo Listanes é o Pelé. Tipo, é o Pelé e o Leleco lá no fundo. Tipo, os menor fazem rap, tá ligado? Eles escrevem drill. E aí eles são lá do bairro também. E aí eles estavam começando a querer gravar, assim. Aí eu falei com eles que eu podia ajudar eles na parte de imagem, né? De vídeo, de foto. Aí essa foi a primeira vez, assim, que a gente foi pro estúdio, que na real tem uma outra foto aberta, assim, sangrando as duas páginas, que é na casa do Renato, de um amigo nosso. E aí foi nesse mesmo dia que eles improvisaram lá, tipo, uma parada para gravar. E aí eu fui lá fazer umas fotos assim para a gente começar a poder divulgar esse conteúdo deles. E que eu acho que é muito bonito, Dani, assim, quando na fala do Alan, quando ele fala que ele quer poder proporcionar e uma outra realidade assim para os amigos dele, ele quer apresentar novas possibilidades que não sejam apenas o tráfico, enfim. Quando ele começou a passar a documentar muito mais o cotidiano dele dentro da favela, sabe, dos amigos dele, como essa foto que ele comentou, dos próprios amigos dele, sabe, começando fazendo as rimas de rap, sabe, da galera, sabe, em situações mais corriqueiras. E eu acho que quando ele começa a tomar ciência do poder que ele tem ao registrar o cotidiano dos amigos dele de uma forma profissional e com um olhar atento, é uma forma dele também empoderar, sabe, os amigos dele, tipo, de dar uma chance de falar, cara, você está fazendo algo que, sabe, realmente tem uma potência, assim, no caso dos amigos que estavam fazendo música, tem uma potência e é como se eu legitimo isso, sabe, quando eu fotografo isso, sabe. E eu acho que tem quase que um outro papel, e quando depois ele formata e a gente fecha o livro e a peça gráfica em si, e quando você tem um livro na mão, né, um livro de um trabalho teu, sabe, autoral, enfim, pode ser colaborativo, mas quando você fecha um livro, né, um livro tem um poder, né, e quase que de uma legitimação, que
que carrega, né, o peso de você ter um corpo de trabalho suficiente para apresentar um livro. E aí eu acho que essa soma sabe, de legitimação dos próprios amigos e do cotidiano e de consagração, sabe, da vida cotidiana, como existem coisas tão, sabe, interessantes na vida cotidiana, e a partir do momento que você registra isso, você está, de alguma forma, consagrando, e quando você passa por um processo de edição e chega nesse livro, nessa peça final, que tem um poder, para mim, eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas. Essa foto aí, ó. O dia lá sabe, consagrar, sabe, o cotidiano. E aí ele chega e a gente fecha o livro, sabe? E que foi muito legal também no processo, quando chegaram as caixas de livro na casa do Alana, que foram, sei lá, 10 caixas de livro, né? E, sei lá, quando mostrou para os teus pais, tudo. Pô, tipo assim, meus pais nem acreditaram, assim, tipo, eu falei, pô, pai, estamos fazendo um livro com as minhas fotos e tudo mais. Tipo, eu sempre mostrei algumas fotos para os meus pais e eles sempre falam assim, pô, Alan, tu é maluco, vai tirando foto desse negócio feio. Tipo, às vezes eu fazia foto da minha irmã lá em casa, dos meus irmãos. E, pô, ficar a laje toda feia, ficar fazendo foto aí. Pô, tu é maluco, não sei que lá o quê. E aí, quando eles viram quando chegou lá as caixas de livro lá, tipo, eles ficaram meio bobo, assim, tipo. É porque tipo assim, a galera meio que é um bagulho que tá acontecendo, tipo, dentro do livro. Tem várias situações, só que é uma parada que, às vezes, a gente não valoriza muito, tá ligado? Tipo, vê acontecendo várias paradas na rua e não vai muito além daquilo, assim, tipo. Meus pais pensam assim, um pouco assim também, tá ligado? E aí poder mostrar, tipo assim, isso para eles, assim. Minha mãe depois falou que achou muito lindo, assim, tipo, foi prazeroso, assim, tipo, pra galera lá também, porque também, ao mesmo tempo que eu quero, ao mesmo tempo que eu mostro isso pra galera de lá e eles veem com o olhar, tipo, a galera do outro lado da cidade também vê com outro olhar, entendeu? Tipo, Eu acho. é uma parada que consegue entender, tipo, é uma parada que, tipo assim, para lá para lá eles não é que é estranho, mas tipo, pô, não sei o nome da palavra não, mano. Tipo assim, a rapaz, pô, galera, vocês estão entendendo o que eu tô falando? É tipo assim, Então, pode deixar. mano, toca um lado da cidade, mas também toca o outro lado da cidade, entendeu? Porque para meus amigos do meu bairro também é estranho, e para outra galera também, mano, é estranho, porque também nunca viu, não sabe o que é e não sabe que existe aquilo, entendeu? Tipo isso. Eu acho que tem todo sentido o que você está falando, porque tem esses deslocamentos, assim, né? Que é isso que você falou, né? Nossa, minha mãe olhou e achou lindo. Eu acho que a gente imprime muito pouca foto hoje em dia, né? E querendo ou não se ver no papel, impresso, tem um lugar de importância a isso, assim. Fotografar é atribuir importância, falando um clichê da fotografia, que acho que é da Susan Sontag, mas imprimir uma fotografia também né? Tem um gesto de sacralização, assim, quando você imprime as pessoas e fala, essas pessoas... essas imagens merecem viver o tempo que esse papel durar, assim, né? Tem um gesto de querer que isso permaneça, que isso perdure, que eu acho que é o que você me falou, né? Pô, troquei de celular, perdi todas as minhas fotos, assim. Eu acho que o livro ele é um gesto do não quero perder isso aqui, sabe? Isso aqui é importante. Isso é importante. Isso é importante de guardar de outras formas, né? Que a internet não dá conta, assim. E ao mesmo tempo você faz uns gestos, né? Que são provocadores também, de trazer esses universos todos juntos, né? Fotos que às vezes a gente estaria acostumado a ver, talvez no nosso Facebook, no nosso Instagram, você coloca lá no livro e você afirma que isso aqui faz parte de um trabalho, né? Faz parte de uma forma de ver
de ver sua vida, de ver a vida e o mundo como um todo, e que você pode falar sobre a sua vida pessoal e dar ela o valor de um trabalho, como tantas outras pessoas fazem, quando a gente faz um livro sobre a casa da nossa avó, sobre as memórias dos nossos pais e tudo mais, né? Acho que é um gesto de dizer também que você quer contar essa história, que essa história merece ser contada e que é você que quer contar ela, né? O Fê Ávila falou uma coisa que eu achei muito interessante aqui, que é também... eu, na verdade, eu ia perguntar, Fê... Ah, ele tá no celular agora, gravando áudio. Mas eu ia convidar ele para falar, se ele quisesse. A Lu quer falar também, então vou convidar para quem quiser participar dessa conversa, gente, se juntar aqui com a gente e comentar um pouquinho mais. Oi, Alan. É muito diferente, né? Quando tu vê a foto na internet e depois tu vê a foto na mão, assim, tipo, impressa ou em forma de livro. Oi, Alan, oi, Zé. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas a conversa está muito legal. Eu queria só dizer, Alan, que você não está sozinho, você e a turma que você conhece, de não saber o que é um fotolivro, não saber que existe livro de fotografia. Eu e o Fujoca, a gente participou de uma feira em Itu, Interfoto, é um festival, na verdade, e apareceram duas meninas na nossa mesa, elas ficaram encantadíssimas, são duas meninas jovens, assim, ficaram encantadíssimas, elas falaram assim, puxa, eu nunca imaginei que tivesse livro assim, só de fotografia. Então, esse festival aqui, ele nasceu muito, um dos objetivos dele é de expandir esse nosso mundico, né, de livros de fotografia, porque ele é muito fechado nessa nossa bolha de fotógrafos e de artistas e tal, e a gente acha que ele tem um potencial incrível para qualquer pessoa, porque todo mundo precisa se expressar, né? É muito interessante, porque essas meninas, enfim, eram estudantes, universitárias e tal, e nunca tinham tido também contato. Então, assim, isso acontece, a gente pensa que não, mas acontece em muitos lugares e fica restrito a um tanto de gente muito pequena. A ideia até de trazer vocês dois para falarem aqui foi isso, porque vocês vieram... O Alan está num universo que é completamente diferente do universo usual, mas ele teve acesso, e pelo que eu estou ouvindo aqui, você sentiu qual é a potência de poder saber manejar essas imagens, colocar o teu ponto de vista no mundo, né? Então, era só assim, essa observação, que você não está sozinho. Tem um monte de gente que não tem a menor ideia do que está se passando nesse festival aqui. Obrigada, viu, gente, pela presença. Estou adorando. Obrigado a vocês. Tamo junto, pô. Eu ia até convidar o Fê, porque ele falou um negócio sobre a masculinidade, que eu acho que se ele quiser comentar um pouco, eu acho que é bem legal também, de refletir sobre. Você tá no mudo, Fê? Agora sim. Oi, Alan. Qual é, paizão? Suave? Tranquilo. Nossa, tá muito legal ouvir vocês. Esse livro é muito especial. E eu fiquei pensando agora, ouvindo vocês falando e revendo aqui, essa foto, eu não tinha reparado, mas essas fotos, acho que tem mais de uma. Eu gosto muito dessas fotos, que é dançando, né? Acho que os passos de voguing. E eu acho que tem uma coisa, tem muita figura masculina no seu livro, e eu acho que você traz uma masculinidade nova, tão necessária, tão sensível, amorosa. Eu acho que principalmente para o homem que você é e para o que, né, acho que reflete um pouco sobre também a construção desse homem que a sociedade faz, e você acho que faz um contraponto bem bonito, assim, é lindo o seu olhar, parece que o seu olhar para as pessoas todas, para o seu território, para as pessoas que estão em volta de você, são muito sensíveis, assim, é emocionante, assim, eu acho bem emocionante o livro. Queria falar isso. Parabéns. Pô, obrigado. Obrigado, mano. Pô, essas fotos aí da Vogue, eu fiz ela, foi um evento
que uma amiga fez, a Cássia Tabatini, ela é de São Paulo, e aí ela fez esse evento na Carpintaria. Foi uma exposição das fotos do projeto dela, chamado Cobertura, e aí ela me chamou para fotografar, para fazer umas fotos da galera mesmo. E aí, quando eu vi essa rapaziada aí que tá dançando, acho que são os Irmãos Brasil. E aí era uma parada que eu nunca tinha visto também. E aí eu vi eles dançando lá no gramado lá, pá, caraca, mano, bagulho maneiro. Aí eu fiz uns registros assim, tipo. Fiz esses registros, tá mudo. Antônio, você tá mudo, tá? Oi, não, tudo bem, tranquilo, pode. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá ótimo. E aí eu fiz esses registros lá. Tipo, isso que o Fê falou, eu acho muito importante, assim, tipo, porque a galera do meu bairro, assim, tipo, ainda tem um pouco de preconceito, assim, sabe? Tipo em relação a essas paradas assim, tipo, e aí foi uma forma de quebrar isso também, tá ligado? Tipo, eu atualmente assim ajudo eles a ver de outra forma, assim, sabe? Porque é uma parada, eu não sei se eu posso estar falando sobre isso assim, me ajuda, Fê. Mas tipo, consegue me entender, Fê? Sim, sim. Eu acho que primeiro que é incrível que eu não sabia que eram as Irmãs Brasil. Elas são super é muito legal que tem esse registro no seu livro delas, porque elas são artistas importantes, assim. Eu acho, para a cena é legal que elas estejam no seu livro. E eu acho que é como você falou também, que você causa tanto nas pessoas daí, das suas fotos virarem um livro, e das pessoas do fotolivro também verem essas fotos como um fotolivro, assim, é o mesmo, acho que é a mesma técnica, talvez, de causar esse ruído, esse estranhamento, e de colocar essas fotos das manas dançando Vogue junto com as fotos de outros corpos que talvez, se não fosse na sequência do fotolivro, talvez não tivessem tão juntas, né? Esses corpos não tivessem tão juntos por enquanto, né? Daqui a um tempo acho que a gente vai chegar lá. Vou aproveitar mesmo. Vou aproveitar para fazer um comentário de uma foto, Fê, já que você está falando sobre masculinidade, né? Que eu acho que, assim, em geral, tem uma dificuldade dos homens exporem sua intimidade, assim, né? Principalmente, pelo menos, os homens heterossexuais, assim, né? E dentro desse lugar de masculinidade mais assumida, assim. Então, é muito difícil você ver homens se abrirem dessa forma, assim, né? E por mais que a gente tenha umas poses mais duronas, assim, durante o livro, a gente tem uns gestos de cuidado que são muito lindos, assim, sabe? Que, em geral, você só consegue ver que são muito do espaço de intimidade, assim, né? De você verem dois homens se cuidando e um pintando o cabelo do outro, né? Então, eu acho que tem esse lugar, por mais que a gente tenha, né? Tipo, uma construção da pose, né? Do menino macho, assim, que tá querendo tirar onda de homem, assim, botando uma banca, assim, né? Fazendo esse bolo do muque. Essas imagens aí foi bem na rua, assim, montaram um balão de espuma como se fosse um campo de futebol. E, pô, a rapaziada tava lá, tipo, super à vontade, assim. Tipo, depois dessas fotos, eles estavam se agarrados no chão, tipo, um agarrando o outro, brincando de lutinha. E aí, então, a gente tem... Opa, peraí. Cadê? E aí a gente tem mais algumas das cenas, né? Do pintar o cabelo, do descolorir o cabelo, né? Sim. Então, eu acho que essas são várias das camadas que deixam o livro rico, assim, que fazem ele ser sobre você, mas ser sobre muito mais gente também, né? Acho que é isso, gente. Acho que, bom, Alan e Zé, se quiserem comentar mais alguma coisa, quem quiser também participar, fica à vontade, que daqui a pouco a gente vai encerrando, que tem o fechamento do festival. Sim. Quer falar alguma coisa? Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Fala para a rapaziada mandar pergunta aí no chat. Tem muitos parabéns, assim. Tem muita gente falando, eu gostei muito, quero comprar.
vou ter que sair do festival, mas melhor conversa. Como dizia os Racionais, a Isabela falou, daria um filme, né? Acho que foi uma ótima citação mesmo. Bom, foi assim, excelente estar com vocês aqui. Alan, Zé, assim, foi uma conversa muito boa. A galera que adorou, curtiu pra caramba. E assim, várias pessoas aqui, depois a gente vai conversar com vocês, querendo também ajudar para você fazer essa segunda edição. Então a gente vai coordenar isso aí direitinho, ver como é que a gente pode fazer para poder assim fazer com que esse livro chegue a mais mãos, assim. Mas aí a gente coordena isso direitinho para poder, estamos junto aí para poder fazer esse seu trabalho circular e ter mais visibilidade. E quero agradecer muito aqui, muito mesmo o Damian Jacob, porque vocês foram copiados no primeiro e-mail, né? E ele, quando nos enviou um e-mail indicando vocês, olha, acabamos de publicar um livro, a Lovely House tem que conhecer, porque é muito especial. E, bom, então foi o Damian que, de certa forma, colocou aí essa ponte entre nós e nós realmente ficamos bem surpresos. E, bom, parabéns aí a vocês pelo trabalho maravilhoso. Obrigado. Queria, enfim, falar só mais umas últimas coisinhas, já que a gente está se aproximando do final. Enfim, estamos super abertos para a galera que quiser trocar um pouco mais sobre como, enfim, conseguir fazer esse primeiro impresso ou, de alguma forma, dar vida aí a um projeto gráfico. E, galera, assim, meio que as coisas acontecem meio na garra, sabe? Assim, não dá para ficar esperando as condições ideais, porque achar que as condições ideais, assim, as condições ideais são aquelas que a gente tem agora. Então, é importante que a gente tenha consciência disso e que bote bloco na rua mesmo, sabe? Junta os amigos, faz como a gente fez. Juntamos 20 amigos, foi o suficiente, cada um recebeu um livro, deu para fazer uma grana, enfim. A gente conseguiu produzir um livro que era de valor relativamente acessível. Enfim, mas estamos só colocando que a gente está aberto para poder ter essa troca. Agradecer muito, enfim, ao festival, a todos vocês que tornaram isso possível, Demian, Luquinhas. E, cara, antes da gente finalizar, queria agradecer principalmente aqui as pessoas que tornaram esse projeto viável, que foram os 20 amigos próximos. E aí, enfim, vou ser breve aqui, mas eu queria formalmente falar o nome de cada um deles, que foi o Alexandre Baltazar, Ana Defense, Brian Mitchell, Carolina Bruneval, Caetana Metsavar, Davi Pereira, Demian Jacob, Eliane Rodrigues, Felipe Metsavar, Flora Saraíba, Nando Mendes, Juliana Suassuna, Luísa Mesavila, Lucas Vaz, Lucas Santos, Marcelo Lince, pai do Alain, Miquel Silva, Mariana Maia, Mari Judicelli, Nicolas Weber, irmão do Alain, Rafael Zay, Tomás Metsavar, Vitor Vieira, Bossa e Viviane Giaquinta. Queria agradecer aqui em público, mais uma vez, todos eles. E a vocês também, Alanzinho. Pô, queria agradecer todo mundo também, porque podia ajudar essa parada a concretizar o livro, né? Porque, pô, se não fosse essa rapaziada aí, acho que eu nunca teria feito o livro. Valeu, paizão. Queria agradecer também geral que colou aí, pô, que acompanha o meu trabalho aí. Pô, tô amarradão. Pô, eu recebo várias mensagens direto, pô, do livro. Muita gente mandando mensagem, tipo, elogiando, querendo o livro. E, pô, e as mensagens muito lindas, assim, que é o maior incentivo para mim. Tipo, é o maior incentivo para mim mesmo. Porque tipo assim, é difícil viver da forma que nós vivemos, tá ligado? Então, tipo assim, ter um incentivo é muito bom. E aí isso só me dá mais força mesmo para poder produzir as paradas e cada vez mais ir descobrindo e conhecendo várias coisas também, tipo, tô amarradão agora também que eu tô conhecendo o trabalho da galera de arte que eu me identifico bastante também. Tipo, tá sendo muito maneiro isso.
papo reto. E acho que a galera fica ligada no trabalho do Alan, porque tá vindo algumas pedradas por aí, assim. É bom acompanhar, porque vai vir muita coisa boa nesses próximos meses. E só fazendo um pequeno merchan amigo aqui, porque aí, realmente... Não, tem que falar também que a gente vai fazer... O livro, as cópias acabaram tudo. Aí a gente vai fazer uma nova tiragem. Eu vou fazer uma tiragem de 50, assim, não sei. Aí quem quiser, só mandar uma mensagem lá no direct. Me manda uma mensagem lá, eu mando uma mensagem pro Zé. Tá, meu Instagram tá lá tá copiado aí no post do festival. Isso, né? Valeu. Obrigado, Massa, pessoal. E queria agradecer também a rapaziada aí do festival, pô, o Fujoca, a Daniela, geral aí, pô, da Lovely aí, que tá fazendo a parada acontecer, porque, pô, essa parada é muito importante, entendeu? Tem uns amigos meus lá que eu mandei os caras lá no Instagram, lá, tá, ver a live lá pra ver. Não consigo saber se a rapaziada tá online vendo ou não, mas, entendeu? Mas isso é importante, pô. A gente mostrar isso para essas pessoas é muito importante. Muito legal, então. Foi ótimo estar com vocês. E até uma próxima. Sim. Thiago. Valeu, menor. Tudo vivo, pô. Valeu.